Oi, pessoal. Sou o Rodrigo Bife, um dos criadores do Cria de Terreiro, e hoje a gente veio falar de Umbanda, de espiritualidade, falar sobre a vida, falar sobre tudo que a gente conseguir falar. Oi, pessoal, eu sou a Carol, a outra criadora do Cria de Terreiro, advogada macumbeira, esposa do Rodrigo, e hoje a gente veio conversar bastante. Muito bem. É muito importante saber a infância de vocês. Então, como é que foi? Já foi influenciada pela Umbanda? Não? A Umbanda veio depois? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Bom, eu comecei na Umbanda desde que eu me conheço por gente. Assim, minha primeira lembrança de infância, quando eu tinha 3 anos, foi dentro de um terreiro de Umbanda. Eu, até 3 anos ali, por volta dos 2 anos, eu ia em centro kardecista, porque no kardecismo tem um trabalho, né, de evangelização de crianças, coisa que na Umbanda ainda não existe. A gente está num processo muito embrionário disso, poucos terreiros se falam disso, né, sobre evangelizar crianças na visão da Umbanda, mas no kardecismo isso já existe. Minha mãe, ela precisava deixar a gente em algum lugar enquanto ela estivesse profetizando a fé dela, então ela ia no centro kardecista na época e deixava a gente lá. Foi lá que eu aprendi mais ou menos o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é plano físico, o que é plano espiritual e tudo mais. Com 3 anos, a gente foi num terreiro de Umbanda. E foi a primeira vez que eu vi uma entidade, eu vi um caboclo na minha frente e eu me apaixonei por aquilo, assim. Além da questão do atabaque, da defumação, da erva, de tudo, do ambiente, a figura do caboclo, a figura de um guia ali pisando, bradando, aquilo me impactou muito. E o guia-chefe daquela casa só falava com certas pessoas da assistência que estavam com problema de saúde, problema judiciário, algum problema muito sério, e o resto da assistência passava com os médiuns da casa, e eu fui lá só para passar. E ele me chamou, me deu um abraço, me deu uma guia de herê azul, azul claro, rosa e branca. E eu fiquei com aquela guia há muito tempo. E para mim foi um dia, tipo, muito especial, assim, que eu lembro tranquilamente. E eu era muito pequeno, e dali pra frente, minha vida foi Umbanda, e eu acho que vai ser o resto da vida. Eu acho também. E pra você, Carol? Bom, eu venho de família com base kardecista, né, e católica, o que me ajudou muito, porque eu vejo espírito desde os 3 anos. Então, não era normal, né? Talvez se fosse alguma outra vertente religiosa, eu teria sofrido um pouquinho mais, né? Porque é algo estranho. Criança já tem uma predisposição a ver, eu continuo vendo, mas não na mesma proporção. E foi essa a minha base, né? Eu frequentei bastante tempo o kardecismo. A minha mãe e minha avó lidava com um pouquinho mais de naturalidade sobre essas questões que iam acontecendo comigo. Mas Umbanda mesmo, a minha mãe voltou junto comigo quando a gente retorna para a religião, porque minha mãe tinha frequentado antes de eu nascer. Então, eu já não tinha esse contato com a Umbanda. Tinha uma festa ou outra que a gente ia visitar terreiros, eu morria de medo, mas nada muito tão próximo, assim. Demorou para eu entrar para a Umbanda. Tá. Agora, eu acho que é bem legal vocês falarem, eu tô vendo a camiseta de vocês, né? Cria de terreiro. Isso. E conta para nós o que é esse projeto e dentro desse projeto, o quanto esse caminhar juntos é de vocês, né? Por que vocês criaram? Se tem a ver com esse caminhar juntos? Se vocês se conheceram no terreiro, né? Enfim, conta um pouco sobre esse projeto que eu acho bem legal. O Cria, ele nasce... O Cria sou eu, basicamente, né? A Carol, ela entrou muito pra somar, e a questão do nosso casamento, a questão do nosso namoro, até antes do casamento, ele somou muito. Mas o Cria era uma ideia que eu sempre tive. Eu trabalho com audiovisual desde os meus 15, 16 anos, e sempre quis ter canal no YouTube, essas coisas, coisa de adolescente. Sei. E então, eu sempre gostei disso de filmagem, de edição, sempre amei isso. E aí, eu tava dentro da Umbanda. Com 17 anos, eu volto pra Umbanda, porque com 12 anos eu parei de frequentar o terreiro, fui curtir minha adolescência. Com 17 anos, eu volto já pra trabalhar. E lá eu tive momentos, né? Momentos, experiências dentro do terreiro de tipo assim, ó, aqui dentro você tem que estudar. Aqui dentro você tem que aprender. Aqui dentro você tem que saber fundamento. Aqui dentro você tem que conhecer, você tem que levar a sério.
Porque, pô, eu era um moleque de 17 anos, não levava nem minha vida a sério, quanto mais terreiro. Não levava, essa é a verdade. Mas eu passei por processos que tipo assim, foram umas porradas na cara, porque a galera acha que espiritualidade é tudo bonito, tudo lindo, e, cara, a real é que não é. Tanto que a gente tem Exu pra isso, pra não ser lindo, essa é a verdade. E aí eu tomei umas porradas e eu falei, pô, tenho que levar isso aqui mais a sério. No processo de eu começar a estudar, ler, fazer aula, perguntar, tá no terreiro. Cara, terreiro, dia de limpeza, é o dia que você mais aprende. Pessoal, isso muita gente vai falar e muita gente não vai entender. Dia que você vai limpar o terreiro, que você vai limpar a quartinha, que você vai varrer o chão do terreiro, é o dia que você mais aprende. E eu comecei a ir muito limpar o terreiro. Porque eu não trabalhava na época, só estudava, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer é vir limpar o terreiro. Comecei a limpar o terreiro, comecei a aprender muito. E aí eu queria juntar o que eu tava aprendendo, o que eu tava adquirindo de conhecimento, com essa minha paixão pelo audiovisual mesmo. E aí eu falei, pô, eu vou criar o CRIA. Mas isso demorou, assim, anos. Ficou 3, 4 anos e isso matutando na minha cabeça. A gente se conheceu. Carol me encorajou muito. E a gente falando, vamos fazer, porque a Carol, tipo assim, eu sabia que ela era o amor da minha vida por causa da Umbanda. A gente não se conheceu por causa da Umbanda. Mas o dia que eu conheci a Carol, que a gente começou a conversar, eu tava fazendo teologia online, né? Tem muita gente que é contra, mas era a época de pandemia, era o jeito que dava pra estudar. E ela falou, me passa o link que eu vou fazer junto com você. E aí a gente começou a estudar junto. E eu falei, pô, dá pra gente... Isso daqui é forte, dá pra gente transformar em algo. E aí, quando a gente casou, a nossa lua de mel foi na festa de Iemanjá em Salvador. Que legal. E aí eu olhei pra ela e falei assim, pô, o momento da gente dar start nesse projeto é agora. E dali nasceu o CRIA, e dali a gente começou a gravar vídeo e trazer todo o conhecimento que a gente tem e tá adquirindo ainda, tudo que a gente pode deixar mais mastigado possível pra galera entender, tipo assim, ó, eu vou pegar um livro e eu vou ler, e eu vou deixar mais mastigado, e eu vou colocar em tópicos, e eu vou trazer o conhecimento pra vocês. O CRIA nasceu muito disso, porque minha mãe abriu um terreiro, né, um terreiro que a gente fez parte por um tempo. Minha mãe abriu esse terreiro, e o pessoal do terreiro tinha muita gente nova de Umbanda, que não tinha conhecimento de Umbanda. Galera não sabia fundamento. Você falava de orixá, a galera ficava naquela... Confundia Oxum com Ogum, tá ligado? É esse o nível. E eu falei, eu tenho que explicar pra esse pessoal de alguma forma. E aí casou tudo, sabe? O cosmos, né? Pegou e falou, é esse o momento. E a gente foi e fez.